Olá, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para os 15 minutos de verdade, onde estaremos falando um pouquinho a respeito da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por podermos, ó Pai, fazer parte do teu corpo, por podermos sentir a tua presença em nossa vida e sentir, ó Pai, a tua paz. Obrigado, Senhor, seja conosco, nos orienta, conforme o teu querer e a tua vontade, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós falaremos de um texto bastante conhecido dos irmãos, que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo do 12 ao 15. Teremos como texto auxiliar Joel 2,32. E falaremos um pouquinho a respeito de tantas questões que estão acontecendo hoje, né? Segregação racial, racismo, fascismo, feminismo, essas coisas que estão acontecendo, que está separando a humanidade. Quando na palavra de Deus diz que só tem uma coisa que separa a humanidade, e nós falaremos a respeito disso. Em meio a tanta manifestação neste momento, seja política, sexista, racial, estudantil ou outras, nós vamos falar sobre a maior diferença que muitos, mas muitos mesmos, não conseguem entender e não conseguem enxergar e nem visualizar, né? Que é a diferença entre salvação e condenação. E qual que é a única condição para que de verdade haja igualdade entre essas duas partes, né? Por um lado, o pecado ele iguala todos na condição de pecador. Por outro lado, Jesus Cristo, ele iguala a todos na condição de salvo, independente do nosso querer e da nossa vontade, é assim que funciona. Antes, todos nós estávamos, né, na condição, assim, nivelado bem por baixo, na condição de mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas hoje nós estamos na condição de salvos. Não por nós mesmos, porque nós não merecemos nada disso, mas sim por conta do sacrifício de Jesus, por conta do amor de Deus e por conta das instruções que nos foram dadas através do Espírito Santo de Deus. Bem, mas vamos aos textos, né? Romanos capítulo 10, versículo do 12 ao 15, onde diz assim a palavra do nosso Deus: Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, para o nome do Senhor, será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Bem, meus irmãos, e após nós lermos esse texto, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que eu não estou aqui para falar sobre separações de classes de pessoas, de opções de vida. Não estou aqui para falar a respeito da separação de religiões, por exemplo, budismo, né? Islamismo, judaísmo, cristianismo. Não estou aqui para falar a respeito disso. Não estou aqui para fazer acepção de pessoas, estou aqui para convidá-los a conhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida.
Afinal, a palavra de Deus diz que formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do nosso Deus. E esse Deus, Ele tem cuidado de nós de uma forma tão maravilhosa. Nós que antes estávamos, todos nivelados por baixo, destinados à perdição, destinados ao inferno. E hoje nós estamos, através da fé que nos foi doada pelo Espírito Santo de Deus, no seu Filho Jesus, nós somos chamados a nos arrependermos, a nos curvarmos perante um Deus que só Ele pode nos dar a salvação. Então eu não quero falar do cristianismo como religião, e sim do ser cristão na sua essência. O que é ser cristão na sua essência? É reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida. Mas por que eu citei no começo a respeito das separações que estão havendo? Porque, meus irmãos, Deus, quando Ele criou, Ele não criou o negro, Ele não criou o branco, Ele não criou o amarelo, Ele não criou o vermelho. Ele criou o ser humano. Entendeu? Então não pode haver, principalmente no meio cristão, esse tipo de atitude. Porque nós temos a consciência que nós somos formados por Deus. E nós podemos ver também que até a própria religião, ela causa discórdia, dissensão, guerra. Ela causa muitos males. Tem uma pessoa que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, E não deixa de ser uma verdade isso. Não deixa de forma alguma de ser uma verdade. Por quê? Porque muitas pessoas a interpretam da maneira como eles querem, como eles acham que deve ser, e não é assim. A palavra de Deus diz que quando nós formos ler a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia não como um livro qualquer, nós temos que ler a Bíblia de uma forma que sejamos usados naquele instante pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ter o entendimento da palavra de Deus naquele momento nos dada pelo Espírito Santo, porque senão a Bíblia vai se tornar um livro qualquer na nossa vida. E não é desta forma, não é desse jeito que tem que ser a mensagem, Nós temos que entender a mensagem, não é desse jeito. A primeira parte da palavra de Deus diz que a gente tem que entender é que Deus é amor, é graça, é misericórdia. Deus é justiça também. E uma coisa interessante que eu aprendi certa vez na igreja é que Deus, Ele age de uma forma que, por exemplo, Ele é amor, está nesse peso, e Ele é justiça. Se Ele for mais justo do que tiver amor, Ele deixa de ser Deus. E se Ele tiver amor mais do que justiça, Ele também deixa de ser Deus. Ele tem que ser justo. Vamos entender um pouquinho do sacrifício de Jesus Cristo, Todo o propósito foi cumprido. Todo o propósito que tinha sido estabelecido para que Jesus cumprisse para a nossa salvação foi cumprido. Porém, sendo Jesus Filho de Deus e Deus, não subsistia nele uma coisa que subsiste em mim, que subsiste em você e na humanidade toda, que é o pecado. Tem uma parte que fala que o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte é o que contempla todo o pecado do ser humano. Porém, esse salário não teve que ser pago por Jesus, ou seja, a morte não conseguiu segurar o nosso Redentor.
E aí vocês falam, poxa, mas Deus foi injusto em entregar o filho dele pela humanidade. Não, ele foi amoroso com a humanidade, porque ele tinha a presciência de que nada aconteceria com seu filho, porquanto ele se livraria de ter que pagar o maior salário de todos, que é a morte. A morte não conseguiu segurar o meu Redentor. O meu Redentor vive, como diz o hino. Sabe, irmãos, é maravilhoso a gente poder conversar a respeito de Jesus. Sabe, eu não sei o que vai dar, não sei o que vai acontecer, não sei quanto tempo vai durar, mas mesmo que não haja visualizações, curtidas, mesmo que não haja compartilhamento, eu vou estar aqui toda terça e quinta falando para os irmãos da palavra de Deus, porque este é o propósito que eu defini para minha vida. Desde já eu quero dizer que eu não sou pastor, não tenho formação pastoral, sou um pregador leigo, um professor de escola dominical que está afastado das suas atribuições, mas que tem um carinho, um amor imenso por essa palavra, porque é a única palavra que pode nos trazer a paz verdadeiramente, que pode nos dar a salvação em Cristo Jesus. Sabe, então, aconteça o que acontecer, sabe, eu vou tentar estar aqui com vocês falando do amor de Deus. Eu gostaria muito, 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 muito que cada um de vocês repassassem essa mensagem para as pessoas, para que eles pudessem ouvir também do amor de Deus, o quanto Jesus nos amou, o quanto Deus nos amou, o quanto o Espírito Santo é bondoso vindo até nós para nos trazer as boas novas da salvação. E eu gostaria muito que vocês falassem dessa mensagem para outras pessoas, sabe, não ficassem preocupados com outras questões, sabe, buscassem em primeiro lugar a palavra de Deus, que é o verdadeiro pão que alimenta. O restante é simplesmente resto, para nada serve. Mas isso que eu estou pedindo para os irmãos não é para de repente meu canal bombar. Não, vamos bombar meu canal. Não, não é isso. É para que mais pessoas consigam ouvir da palavra de Deus e desse amor inefável de Jesus Cristo. Sabe? É impressionante quando você come uma coisa gostosa. É impressionante o desejo que você tem de repartir. É assim que eu me sinto com relação à palavra de Deus. É o alimento mais saboroso que existe. É a água mais pura. Eu estava vendo uma novela, vou falar até em emissora na Record, né, em que Jesus, e é um texto bíblico, né, só que eles estavam representando ali a parte da samaritana, né, da mulher samaritana que estava tirando água do poço. O próprio Jesus falou, olha, se você conhecesse aquele que vos fala, você pediria água e ele lhe daria água viva, da qual você nunca mais sentiria sede. É isso que eu estou tentando passar para vocês, sabe? Que esse Jesus, ele tem o poder de te alimentar de uma maneira e de uma forma especial e te dar de beber da água da vida, da água pura que jorra diretamente do trono de Deus. Bom, mas vamos ficar por aqui. Se vocês puderem nos ajudar fazendo com que essa mensagem chegue a um número maior de pessoas, esteja curtindo, compartilhando com seus amigos, né? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho e assim ajudando a palavra de Deus a ser propagada de uma maneira leiga, mas de uma maneira muito sincera e com muito amor e temor. Que o nosso Deus possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te somos gratos, Senhor,
cada um de nós, ó Pai, que assistiu essa mensagem, eu tenho certeza da gratidão de cada uma delas a Ti, Senhor, por poder, ó Pai, se preocupar conosco, por tudo que Tu tem feito em nossa vida, por tudo que Tu has de fazer ainda. Te pedimos, ó Deus, que continue nos abençoando com a Tua palavra. E nós te oramos agradecido, te pedindo sempre, ó Pai, que perdoe, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos enganos e principalmente os nossos pecados, de forma consciente muitas vezes, ó Pai, para que assim nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, porque a Tua palavra diz que Tu ama o pecador, mas odeia o pecado. E a Tua palavra também diz que em Ti não subsiste o pecado, Senhor, portanto nos perdoa. E é no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, ficamos por aqui mais uma vez. E o meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, aquele que nos ama de uma maneira inigualável, e as muito eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém.